Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Aos Efésios, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Leremos a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Podeis assentar. O texto de Efésios 6, se tivesse eu começado a partir do verso 10, notadamente estaria tratando de uma guerra espiritual que nós temos neste mundo em que nos encontramos. Uma batalha contra forças, espíritos, agências malignas. E sendo a luta espiritual, as nossas armas também o são. E Paulo, tomando elementos da armadura de um soldado romano, vai encontrando equivalência para cada uma delas no mundo espiritual. A espada é a palavra de Deus, o capacete é o da salvação, o escudo é o da fé, e assim sucessivamente. No versículo 18, ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. É curioso que a oração não apareça como uma peça da armadura na descrição que ele faz, simbólica de cada peça. E além de ela não estar designada como um escudo, um capacete, uma espada, a menção à oração aqui está no gerúndio, orando. Logo, a oração não é uma arma, é o modo como se usa cada uma das armas. É como se ele estivesse dizendo que o escudo da fé deve ser tomado orando. A palavra de Deus, como espada do Espírito, deve ser tomada orando. O capacete da salvação deve ser colocado em nossa cabeça enquanto estamos orando. A oração, ela acompanha o uso de cada elemento da armadura. A oração é que dá vitalidade a tudo. A oração é que traz todas estas coisas para o seu centro espiritual, para o seu foco, para aquilo que deve ser, para o modo correto de as coisas serem aqui utilizadas. Sem a oração, sem a dependência de Deus, que é o que se subentende pelo ato de orar, sem a dependência de Deus, tudo fracassa. As armas passam a poder nos tentar a arrogância, a autoconfiança, como se tendo-as fôssemos nós os bons gestores dela, com nossa própria sapiência, com nosso próprio entendimento. Mas o fato de nós usarmos esta armadura em todos os seus aspectos e partes, orando, revela que nós reconhecemos que aquele que nos deu a armadura é aquele de quem devemos depender para utilizá-la. É Ele que nos guiará,
em como faremos uso dessa armadura. É interessante notar que a última peça da armadura mencionada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Logo depois, no verso 18, ele diz, orando. Eu devo tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando. Se cada peça da armadura deve ser usada com oração, maximamente a palavra de Deus, porque foi a última designada e logo em seguida foi que ele usou a expressão orando. Alguém poderia até interpretar, seria empobrecer a interpretação, mas possível seria, alguém poderia até interpretar que este orando se refere apenas à última coisa, por causa da proximidade textual, que seria tomar a espada do Espírito. Embora o orando refira-se a tudo, a concordância é com toda a descrição da armadura, a proximidade em que se menciona a espada do Espírito e a advertência para que estejamos orando revela uma preocupação especial ou específica de que no uso da palavra de Deus, isso seja acompanhado de oração. A coisa fica mais clara quando é dito que a espada, no caso a palavra de Deus, não é a nossa espada. Aliás, a nossa linguagem informal, cristã, faz alusão à palavra de Deus como a arma do crente, a espada do crente. Mas o texto aqui não diz ser a palavra de Deus a nossa espada, diz ser a espada do Espírito. Isso significa, irmãos, que é o Espírito Santo que em nós deve manusear esta palavra. Não somos nós mesmos que devemos gerenciar o uso do conhecimento que temos da palavra de Deus, mas é o Espírito Santo em nós, que deve ser o gestor do uso da palavra. Há momentos certos para dizer uma verdade da Bíblia e há momentos que não são adequadamente apropriados. A verdade é sempre a mesma, mas a oportunidade às vezes é para uma coisa ou para outra. E quem nos deve guiar para trazer à nossa boca o que deve ser dito é o Espírito Santo. Quem nos deve dar a estratégia é o Espírito Santo. Ele é o espadachim, a espada é do Espírito. Logo, para que nós estejamos habilitados a usar corretamente a palavra de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos estar repletos do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos orar para usar corretamente a palavra. O verso 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração que irá me ensinar a manusear a palavra de Deus, ela é também uma oração no Espírito. É o Espírito que em mim maneja a palavra. E eu entro no Espírito para manejar bem a palavra, orando também no Espírito. O que dá a entender que oração para nós não poderá nunca ser reduzida a um ato formal, a uma repetição de orações prontas. Nós devemos orar nos envolvendo com o Espírito Santo, deixando que enquanto falamos com Deus, Deus se apodere de nós, vença as nossas debilidades, até que sejamos, em algum momento da oração, conduzidos pelo Espírito Santo. O livro de Salmos é muito instrutivo quanto a isso. Às vezes, nós não acharíamos que poderíamos ser tão sinceros com Deus em oração se nós não tivéssemos lido alguma oração que aparece no livro de Salmos. Porque no livro de Salmos o salmista às vezes resmunga, às vezes revela um estado melancólico de desânimo, mas ele coloca aquilo diante de Deus, ele leva
os seus resmungos, não para o seu vizinho, ele leva para Deus em oração, os seus lamentos, suas tristezas, ele leva para a oração. Uma das grandes perguntas interessantes de serem feitas seria essa: como é que o livro de Salmos pode ser chamado de palavra de Deus se tem ali um homem, não Deus, falando com as pessoas? É um homem falando com Deus. E se muito do que é dito revela às vezes desânimo, dificuldade de crer, é a palavra de Deus, porque Deus nos está falando através das orações que aparecem ali, o que nós podemos dizer a Ele em oração. Deus está pela exemplaridade de uma vida devocional, de um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, por exemplo, como Davi, que é um dos grandes autores dos Salmos. Deus está nos mostrando o quanto Ele nos deixa à vontade para falar com Ele. Mas é curioso que o salmista às vezes começa melancólico, mas não termina melancólico. Começa resmungando, mas termina celebrando. Nós vemos que alguma coisa muda no percurso de uma oração quando a gente lê o livro de Salmos. Salmos que começam com uma oração melancólica, triste, desanimada, duvidosa, cheia de resmungos. Termina com uma oração vitoriosa, com cânticos, com celebração. Ou seja, se você for a Deus, mesmo nas suas fraquezas, fragilidades, debilidades, dizendo suas bobagens que você quer dizer, o que está no seu coração, sendo sincero com Ele e querer realmente ouvir a voz dEle, em algum momento Ele vai se apoderar da tua oração. O Espírito Santo vai se apoderar. Não tem essa experiência aqueles que desistem antes de chegar lá. Aqueles que não aprenderam com Jesus a agonizar no Getsêmani. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo sabe o que convém dizer a Deus em oração. Nós não sabemos dizer. E em algum momento, quando nós estamos numa dependência profunda dele, diz Paulo aos Romanos 8, que ele intercede por nós, em nós, com gemidos inexprimíveis. Se você observar, vai ver aqui como é redundante a afirmação de Paulo. Ele diz: orando em todo o tempo, extensão temporal, continuidade. Mas note, orando com toda a oração. Parece redundante, porque é claro que se eu vou orar é com oração. O objetivo do uso da expressão repetida, orar com oração, é dizer que minha oração não deve ser uma formalidade, uma solenidade, uma reza. Deve ser uma oração que ganhe intensidade. Eu devo orar orando, orar com intensidade, orar com toda a oração e súplica, no Espírito, com E maiúsculo, no Espírito Santo. Então é deste modo que eu devo tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o texto diz que eu, nesta oração, devo inclusive formar um paredão ao redor da igreja. Veja a importância da oração intercessória para guardar a igreja do assédio do mundo. Porque diz aqui, e vigiando nisto, quer dizer, na responsabilidade de orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos ser pessoas que blindam a igreja. Devemos orar para que a igreja seja preservada, para que os nossos irmãos não tropecem, para que os pastores se mantenham fiéis, para que a igreja não seja vinculada a este mundo, mas mantenha sua identidade e separação. Mas aí Paulo continua no verso 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo diz, vocês orem quando forem usar a espada do Espírito e demais peças da armadura, orem vigiando por todos os santos e orem por mim, para que me seja dada a palavra com confiança no abrir da minha boca, para fazer notório o mistério do Evangelho. Meus amados irmãos, aqui há não apenas uma recomendação óbvia para se orar pelos pregadores e pastores, mas o texto desperta-nos a curiosidade do porquê orar por Paulo para que lhe fosse dada a palavra do abrir da boca.
porque Paulo era profundamente conhecedor, não só das escrituras do Velho Testamento, mas da revelação neotestamentária que ele recebeu diretamente de Jesus. E ele mesmo dizia isso. Veja aí o que ele fala em Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 4. Ele diz: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo está dizendo àquela mesma igreja de Éfeso: vocês, quando leem o que eu escrevo, podem perceber como eu conheço profundamente o mistério de Cristo. E por que um homem que conhecia profundamente o mistério de Cristo deveria pedir oração daquela congregação para que no abrir da sua boca lhe fosse dada a palavra com confiança? Porque é aquilo que eu digo, irmãos. O conhecimento nós podemos aprender pela leitura, pela instrução, mas a sabedoria é a administração do conhecimento. É saber dizer a coisa na hora apropriada. É saber compor o argumento certo para o momento certo. Confrontar o erro que naquele momento é o ameaçador. Paulo estava pedindo aos irmãos que orassem por ele para ele ter um espírito profético. O profeta era aquele que levava a palavra específica do Senhor: ore por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra com confiança. Uma vez Paulo disse que os pregadores eram despenseiros. O despenseiro é aquele que sabe tirar da despensa aquilo que em determinado momento numa casa é necessidade. Tudo já está lá, mas ele tem que saber tirar cada coisa na hora apropriada. Preciso saber dizer cada coisa no momento próprio. Nós temos que saber exatamente em cada época qual é o mal a ser combatido, qual é a verdade esquecida a ser despertada, o que é que uma determinada igreja, povo, precisa ouvir num determinado momento, num determinado período. Isso é o que eu chamo de espírito profético. É você saber confrontar o perigo que está realmente vindo. Se eu pregasse aqui sobre uma coisa em relação à qual os irmãos estão todos salvaguardados, esclarecidos, e deixasse de pregar sobre um perigo no qual eu estou vendo vulnerabilidade dos irmãos, eu poderia estar dizendo a verdade no que estava falando, mas eu não estaria sendo um pastor fiel, porque eu estaria deixando o lado sem proteção à mercê do lobo, à mercê do perigo, do assédio mundano, da ideologia secular. É preciso que nós saibamos enfrentar o espírito dos séculos, enfrentar os males próprios de uma determinada época em que nós estamos vivendo. É isso que Paulo está falando. É sobre isso que ele está pedindo oração, para que seja dada a palavra certa. A palavra certa, ele tem o conhecimento, ele tem tudo na despensa, mas ele quer ser um dispenseiro fiel. Ele quer trazer a palavra profética, a palavra da hora, a palavra que confronta a necessidade. Muitas vezes se fala da importância de que a igreja seja relevante para o tempo em que vive. E muitos dos que falam isso não estão preocupados com a integridade da igreja, mas apenas com a imagem da instituição. Estão procurando dar satisfação ao mundo da condição da igreja, ou querendo que a igreja seja benquista perante o mundo. O que eles entendem por relevância da igreja é concessão, é uma igreja que cede ao momento, às ideologias vigentes para ser bem acolhida. Mas a relevância que nós precisamos ter é o espírito profético. São pregadores que sabem identificar o erro que está avassalador naquele momento. A nuvem negra, o perigo que está cobrindo os povos, as nações, o povo, para que ele com a palavra possa banir isto daí. A relevância não está na concessão, mas na confrontação. Está na confrontação daquilo que precisa ser confrontado em cada geração. É disso que o apóstolo Paulo está falando.
Por exemplo, a Reforma Protestante, ela trouxe à luz, de modo especial, muitas verdades foram recuperadas, reenfatizadas, mas de maneira especial ela trouxe à tona a justificação pela fé. Este ensino da justificação pela fé era o que era preciso ser naquele momento colocado para confrontar o erro daquele tempo, onde as pessoas achavam que poderiam comprar salvação, onde as pessoas achavam que poderiam quitar dívidas com penitências, dívidas com Deus, poderiam viver uma vida errada e depois, indo para um imaginário purgatório, terem algum parente aqui pagando missas e celebrações para diminuírem o tempo naquele lugar. As pessoas eram assombradas com a ideia de condenação eterna. Elas eram assombradas com a eternidade, a peste, as guerras, davam expectativa de vida curta. A esperança estaria no além, a vida aqui era dura. E o fogo do inferno aparecia nos discursos que amedrontavam o povo. Mas se falava disso para manipular o povo, para devoções que não eram capazes de aproximar o povo de Deus, para que o povo buscasse o perdão e a compensação pela culpa em suas próprias penitências, obras, peregrinações, indulgências. E Lutero apareceu dizendo que lá naquela cruz, Jesus pagou o preço da nossa redenção, expiou a nossa culpa, ofereceu um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, e através da fé na sua bendita pessoa, através no agarrar-se com as promessas do Evangelho, nós podemos encontrar perdão e podemos encontrar justificação diante de Deus, sermos inocentados no seu tribunal, não pelo que fizemos, não pelo que somos, mas pelo que Jesus fez por nós. E foi no que Jesus fez por nós que nos abrigamos através da fé. Era necessário ao homem arrepender-se dos seus pecados, ver a gravidade do mal que ele tinha praticado, mas reconhecer-se incapaz de sair daquele estado. Por isso ele deveria se lançar nos braços de Cristo em fé, para ter a remissão dos pecados, justificação no tribunal de Deus, e para ser libertado da vida velha e convertido numa nova criatura. Essa verdade encontrada impactou aquele mundo, mudou a geografia religiosa da Europa, transtornou reinos. Mas no século XVIII nós já tivemos, por exemplo, uma outra situação. O protestantismo tinha entrado num alto grau de formalidade para evitar guerras entre lugares católicos e evangélicos. Acordou-se em muitos lugares da Europa que a religião do príncipe local seria a religião daquela região. E muitos que nasciam numa determinada sociedade, sob um determinado príncipe, se consideravam católicos ou se consideravam evangélicos, eram batizados na infância, e nesse momento aí a fé foi confundida com uma aculturação, e tornou-se formal, e as pessoas consideravam-se como tendo aquela fé de que falou Lutero, que era uma fé existencial, vital, pela qual o homem contrito, arrependido dos seus pecados, sentindo-se incapaz de salvar-se, se lança nos braços de Jesus e é não só perdoado, mas transformado para ser uma nova criatura. Estavam confundindo essa fé com um mero assentimento intelectual, a cultura cristã da sua região, a participação nas solenidades religiosas. E nós tínhamos muitos cristãos nominais. E Deus trouxe um poderoso movimento que começou com o pietismo na Alemanha, chegou no metodismo nos Estados Unidos, mas antes também na Inglaterra, onde houve um grande avivamento. E os metodistas trouxeram à tona, assim como os pietistas, a doutrina, o ensino do novo nascimento. Se na época da reforma a ênfase era a justificação pela graça mediante a fé,
Agora era a lembrança de que Deus não justifica o pecador que crê sem transformá-lo, sem regenerá-lo, sem fazê-lo nascer de novo. Antes de converter-se, ele estava em Adão, herdeiro da queda, da corrupção da natureza humana que veio pela maldição lá no Éden. Mas agora convertido, ele está em Cristo. Cristo está nele. É uma nova criatura, anda em novidade de vida. E a grande ênfase era a necessidade de vidas serem transformadas pelo poder de Deus. E pessoas que estavam caídas nas sarjetas, sob o alcoolismo, se levantaram transformadas pelo poder de Deus. Homens rústicos foram transformados pelo poder do Evangelho. Pessoas violentas se tornaram mansas pela obra do grande avivamento que Deus operou no século XVIII, na Inglaterra. Em cada momento, preservadas todas as doutrinas, tem sempre uma que precisa ser erguida para confrontar um perigo existente naquela época. Por isso Paulo diz: orem por mim, para que me seja dada a palavra com confiança no abrir da minha boca. E aqui no verso 20 é uma coisa interessante. Ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, ou seja, pelo Evangelho. Ele é um embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo designa o crente como um embaixador. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Nosso reino é o reino de Deus, mas nós somos embaixada do reino de Deus sobre a terra. E Paulo diz: por este evangelho que prego, eu sou embaixador em cadeias, porque ele estava preso. Mas ele diz: orem por mim, que sou um embaixador do evangelho em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo não está pedindo necessariamente que seja liberto das cadeias, embora desejasse ser liberto das cadeias. Mas Paulo está dizendo: eu sou um embaixador em cadeias. E eu peço que vocês orem para que dentro da cadeia mesmo preso pelos homens, eu possa falar livremente. Meus irmãos, as cadeias que são mais perigosas não são aquelas que nos prendem pelo lado de fora, mas as que prendem do lado de dentro. Se Paulo, enjaulado, estivesse melancólico, enfraquecido, duvidoso, então ele não poderia pregar livremente. Mas mantendo sua convicção, a direção do Senhor, o conforto da graça, a segurança de que estava fazendo a vontade de Deus, poderiam colocá-lo dentro da prisão que fosse, mas ele teria dentro dele liberdade para pregar, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, para que eu não tenha nenhum embaraço interno que me prejudique, que as correntes possam continuar, mas que eu pregue para o soldado que vem colocar as algemas, que eu possa pregar para a autoridade que vai me ouvir, e que eu possa pregar com toda a liberdade. Lá na carta aos Romanos, nós vemos algo sobre isso. Aliás, carta aos Romanos não, o livro de Atos. O último capítulo do livro de Atos termina com Paulo em uma prisão domiciliar. E tem uma coisa dita interessante: Paulo não podia sair daquela casa, ele estava em prisão domiciliar, embora pessoas o podiam visitar. E diz aí em Atos, no capítulo de número 28, versos 30 e 31, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara. Ele ficou restrito ali, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Observe, um homem preso, restrito, limitado, mas é dito que ele pregava livremente, e que não tinha impedimento algum, porque havia liberdade do Espírito nele. Paulo diz numa das suas cartas: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Os que perseguiram Paulo acharam que, aprisionando-o, o calariam. Mal sabiam que ele na prisão escreveria cartas que até hoje nós estamos lendo. Suas pregações orais nas igrejas
podem ter sido esquecidas depois de algumas gerações, mas suas cartas, escritas na prisão, estão sendo lidas por nós até hoje. Um homem que não poderia ser detido, que não poderia ser impedido, porque tinha o coração livre, livre dos embaraços, livre dos temores, numa vida de dependência de Deus. E ele diz: orem por mim para que eu continue pregando, trazendo a palavra certa da hora certa. Paulo escreveu cartas, e nessas cartas ele enfrentou problemas específicos daquelas igrejas, combateu heresias que estavam assediando aquelas igrejas locais. Portanto, ele tinha que ter a palavra certa, do momento certo, apropriada ao povo que o ouvia, uma palavra dirigida por Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo pede oração aqui na carta aos Efésios. É interessante observar também nesta carta, irmãos, o seguinte: quando ele começa a falar da luta espiritual, no verso 12, ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está fazendo alusão a demônios, a forças espirituais. Mas as forças espirituais que ele menciona aqui, elas não parecem muito com aqueles demônios vulgares que se apossavam, se apoderavam de corpos, e que Jesus, Paulo, outros apóstolos libertaram pessoas deles com uma palavra de ordem para que se retirassem daqueles corpos. Os demônios, as forças malignas mencionadas aqui, parecem representação de forças estratégicas. Principados são zonas de domínio. É como se o mundo tivesse, pelo mal, sido mapeado, com domínios específicos, atribuídos a potestades, a poderes, a forças malignas que atuam aqui, que atuam ali. E, portanto, há obras malignas regionais, específicas, que se apoderam do poder político humano, que se apoderam do sistema de educação, que se apoderam dos meios de comunicação. E o perigo não são os homens que estão sendo apenas usados por essas forças. O perigo está nas forças em si mesmas. Paulo diz: nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra esses poderes regionalizados. Há um livro de J. 12:3 e James Dunn que diz o seguinte: Paulo tem em vista, referindo-se a esse texto, as inteligências demoníacas de uma ordem muito mais alta do que os demônios que possuíam as pobres almas desordenadas que encontramos nas páginas do Evangelho. G.B. Caird, outro teólogo, disse sobre esse texto que eram forças demoníacas por trás de poderes políticos, ao invés dos espíritos demoníacos mais pessoais, como descritos nos evangelhos e em Atos. Forças, irmãos, que atuam pela cultura, que atuam pelo sistema organizado, político, educacional. Forças malignas que nós temos a responsabilidade de confrontar com aquela palavra certa, da hora certa, com aquela palavra que o Espírito Santo nos dá, com aquela palavra profética. Por isso nós temos que orar para que o Espírito em nós manuseie a espada do Espírito. Nós temos que orar para que no abrir da nossa boca seja dada a palavra com confiança, para confrontar uma cultura decadente, para confrontar esses poderes malignos em todas as suas ações. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala de como esses poderes malignos regionais, em dado momento futuro que já chegou, eles iriam levar pessoas de dentro
das igrejas ao desvio. Iriam aliciar pessoas de dentro das igrejas. Elas continuariam nominalmente se dizendo cristãs, mas incorporariam essas ideologias, militariam por elas. Lá diz, na primeira carta, Timóteo 4:1, que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, se desviarão das crenças bíblicas, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Note, espíritos enganadores. Eles enganam através da cultura. Eles enganam através do sistema de educação. E ao enganarem, eles levam as pessoas a assimilarem ensinos, quer dizer, doutrinas que são originariamente de demônios, tendo apenas seres humanos como porta-vozes que podem até ignorar a fonte de seus ensinos, que está nas trevas. E Paulo lá, na carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz o que um pastor deveria fazer para que sua congregação não fosse assediada por esses espíritos enganadores. 1 Timóteo 4,16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Salvar aqui não é a salvação eterna da alma, é salvar destes enganos. E aqui ele está dizendo, Paulo está dizendo a Timóteo, persevera na doutrina, mas anteriormente ele vai dizer no verso 13, persiste em ler, exortar, ensinar, ser enfático, repetitivo, ser insistente. Porque ensinando dessa forma, tu te guarda de ser aliciado pelo mal e guarda aqueles que te ouvem de serem levados. Portanto, é preciso uma igreja corajosa, irmãos, que esteja batendo contra isso. É inadmissível que professores cheios de ideologia estejam diuturnamente bombardeando os nossos filhos com ideias subversivas que negam a natureza humana, o valor da família, a criação de Deus. É inadmissível que o entretenimento, através dos seus filmes e seriados, queira bombardear os nossos jovens dia e noite com as suas ideologias. E os nossos pregadores estejam falando desses assuntos uma vez ao longo de 6 meses. É preciso que nós entremos na batalha. Persevera nestas coisas, lê, exorta, ensina, confronta. Fala! Porque desta forma tu te guardarás, e aqueles que te ouvem. Precisamos de uma igreja que seja capaz de confrontar este século. Não é tempo de as igrejas cristãs evangélicas estarem vivendo para si mesmas, voltadas apenas para o entretenimento religioso, para programações sociais. É preciso, irmãos, que nós formemos uma geração de profetas para confrontar as mazelas deste tempo. E se eles estão insistentes, nós devemos estar mais insistentes ainda. Deus disse a Ezequiel, prega a este povo que é de dura cerviz, referindo-se ao povo de Israel na época do cativeiro babilônico. Eles prega a este povo, eles não vão te ouvir não, vão fazer cara feia, mas eu vou fazer a tua cara mais dura do que a deles. Eles vão saber que houve um profeta em Israel. Nós precisamos de profetas, irmãos. Como Elias, que confrontou a casa de Acabe, o rei ímpio, e sua esposa Jezabel. Quando Elias foi ter com Acabe, Acabe disse, és tu o perturbador de Israel? Elias, não, perturbador és tu. E tua casa, que trouxe idolatria para a nação. É preciso que nós tenhamos profetas dessa hora, que confrontem esses poderes malignos. É interessante que tem um dom espiritual que nós negligenciamos muito, que está em 1 aos Coríntios 12:10, é o dom de discernir espírito. O Espírito Santo dá o dom de discernir espíritos. Nós às vezes ressaltamos os dons extraordinários, miraculosos, dom de operação de maravilha, dom de curar. Mas tem um dom importante ali na relação,
o dom de discernir espíritos. Às vezes vemos esse dom apenas no sentido mais individual. Eu discerni que uma pessoa específica está mentindo. Eu discerni que uma pessoa que alguém diagnosticou só com um problema psíquico está na verdade endemoniada. Mas esse discernimento de espíritos, irmãos, abrange um discernimento da cultura. Uma cultura que parece inocente, que às vezes parece até protetora e esconde um motivo oculto por trás. Ela vem com brandura para seduzir o que a acompanha, enfraquece os postulados cristãos, e às vezes alguns não conseguem ver o mal que se esconde atrás daquela sombra de filantropia, de caridade, o potencial destruidor de outros aspectos de uma ideologia que se levanta com um discurso paralelo de bondade e outro de destruição. E às vezes o cristão que não vigia cai na sedução, porque não discerniu por debaixo dos panos o que se encontra lá, por trás da maquiagem, o que está ali. Mas nós precisamos hoje de crentes com discernimento de espíritos. E é preciso oração no Espírito. Quando oramos no Espírito, eu disse, Deus corrige nossa oração. Em dado momento, o Espírito Santo se apodera de nós e alinha nossa oração para a vontade de Deus. Pois na medida em que nós estamos também orando no Espírito, aumentando nossa dependência do Espírito, Ele se apoderando de nós, nós vamos tendo as nossas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Nós vamos ter o discernimento do que está por trás daquilo. Muito do que nós passamos hoje é porque fomos demorados para discernir. Uma das coisas que eu acho curiosas no livro, no filme, O Senhor dos Anéis, eu li o livro, assisti o filme, é quando Gandalf, o mago, ele conversando com Saruman, que era um mago hipócrita, não era verdadeiro. Eu acho que era com Saruman que ele estava conversando, ou com o outro. Ele diz como é que nós não discernimos isso. Como é que este mal, estas trevas, foram crescendo, se desenvolvendo. E como é que nós, que somos os magos, não percebemos, não discernimos? Nessa história fantástica, nós temos, irmãos, este diálogo que leva-nos a perguntar muitas vezes como nós, igreja, não discernimos. Quantas coisas eu preguei advertindo pastores e igrejas, dizendo isso é um perigo, isso vai acontecer, mas eu ouvi pessoas minimizando, dizendo não, não é assim, não vai ser assim, não é tão grande assim, não tem tanta urgência. E hoje eu vejo as coisas de que eu adverti a muitos no passado chegando, faltou discernimento. É preciso, irmãos, que tenhamos este dom de discernir espírito. Lutero, os reformadores, os avivalistas, discerniram o seu tempo. O próprio Jesus disse que o povo de Israel não reconheceu o dia da sua visitação. Diz que o povo sabia discernir pela aparência do céu quando vinha a chuva, mas não soube discernir os tempos, entender quem era ele, que momento era aquele na história da salvação humana. Em Lucas, no capítulo de número 21, está escrito o seguinte, a partir do verso 12. Veja o que Jesus disse, que ainda virá sobre os que professam o seu nome. Lucas 21, a partir do 12. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, e entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. É interessante que Jesus está dizendo que eles seriam levados perante as autoridades e tal, e não diz nem que é para que eles possam evangelizar essas autoridades e elas serem convertidas.
embora isso seja interesse dos pregadores. Mas ele diz, é para lhes servir de testemunho. É para eles saberem o que a igreja pensa. É para eles saberem o que vocês falam. É para que vocês possam confrontar as autoridades. Que se estão perseguindo vocês é porque estão assediadas por aquelas hostes espirituais da maldade, por aqueles principados e potestades, estão sendo usadas por aquelas forças malignas. Se estão perseguindo é por causa disso. E o evangelho ofende o sistema que elas patrocinam, a ponto de elas levarem vocês acorrentados até elas. É porque elas estão inspiradas por esses espíritos malignos. E vocês vão lá para testemunhar, para dizer, é assim mesmo. Vocês estavam pensando que é assim? Pois é mesmo. É isso. Não vamos abrir mão. E ele continua aqui, verso 14. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Quando vocês forem levados, não premeditem. E ele diz até, propõe no coração de vocês, não pensar no que vocês vão dizer. Porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Note, Jesus diz, vocês vão ser levados. Mas não pensem preocupadamente no coração de vocês o que vocês vão dizer. Fiquem na dependência de Deus. A palavra com confiança, no abrir da boca. Deixa o Espírito manusear a espada. Naquela hora eu vos darei boca. E vocês vão falar de uma maneira que ninguém vai poder resistir. Ninguém vai poder contradizer. Vocês vão calá-los. Eles podem matar vocês. Mas ao não conseguirem contradizer o que vocês falarem, eles vão matar vocês, mas vão saber que é a verdade. Vocês vão estar lá para testemunho. Vocês vão testemunhar que é verdadeiro o que vocês pregam. Meus irmãos, como é curioso isso e como é contemporâneo. Porque hoje em dia, se nós crentes formos levados perante as autoridades, eles já têm uma série de slogans para nos catalogar. Você falou sobre isso, discurso do ódio. Falou sobre isso daqui, você ofendeu a sensibilidade daquele. E Deus está prometendo que nós vamos ter sabedoria para eles não conseguirem encaixotar a gente em lugar nenhum. Quando eles disserem é isso, você vai provar, mas não é isso por causa disso. O Espírito Santo vai dar sabedoria, o que Jesus está falando para eles, como Jesus teve. É para pagar tributo a César. Jesus tomou a moeda e disse, de quem é a imagem? É de César. Pois então, bem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus dissesse que não era para dar a César, diriam que ele era um subversivo. Se ele dissesse que era para dar, eles iam dizer, você está contra a nação. Jesus disse, de quem é a moeda? É de César, então é dele. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pegaram uma mulher para apedrejá-la e perguntaram a Jesus o que fazer. A lei manda que a gente apedreje. Apedrejamos ou não? Se Jesus dissesse, apedreja, eles iriam dizer que Jesus era subversivo, porque o Império Romano não aceitava o exercício da pena capital de morte, senão por ele próprio. Ele não dava aos povos dominados o direito de executar a pena capital. Se ele dissesse, não é para matar, eles iam dizer, então você não cumpre a lei de Moisés, que mandou matar. Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E os mais velhos foram saindo primeiro, porque já tinham muitos pecados. E até os mais moços foram saindo e não ficou ninguém, só a mulher, a quem Jesus salvou pelo poder do seu amor e do Evangelho. Jesus disse, vocês também vão ter sabedoria. Vão ter sabedoria. Irmãos, eles nos monitoram, mas Deus vai nos dar sabedoria. É preciso que nós tenhamos essa dependência de Deus. Aqui não é a questão do quanto nós lemos de livros de retórica, de lógica. Aqui não é a questão da nossa habilidade. Aqui é a questão da dependência de Deus.
Jesus disse, não proponho no coração, mas dependam. Se eu tiver essa fé para depender de Deus, o Espírito Santo me dará boca, me dará sabedoria. Interessante que isso é dito especificamente quando se trata de falar com reis e autoridades que nos estão coagindo. Porque para o homem comum, às vezes, isso não tem tanta implicação. Mas as autoridades é que estão tentando nos pegar na palavra, para poder nos incriminar. Mas Jesus disse, vocês vão deixá-los confusos. Eles não vão conseguir contradizer vocês, não vão poder resistir. Um exemplo disso é Estevão. A Bíblia Sagrada diz acerca de Estevão o seguinte, Atos 6, verso 10, e não podiam as autoridades judaicas resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. A sabedoria de Estevão, irmãos, desarmava os argumentos dos acusadores. E o Espírito Santo nele criava uma unção tão profunda que aquelas pessoas ficavam nervosas quando ouviam aquele homem cheio do Espírito Santo. Não era possível resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Foi preciso que pegassem testemunhas falsas para mentir, dizendo que Estevão disse o que não disse, para que levassem Estevão ao sinédrio e o condenassem à morte por apedrejamento. Mas Estevão era um homem tão cheio da graça de Deus, que quando perante o sinédrio lhe foi dada a oportunidade de defesa, ele sabia que poderia se defender à vontade, a condenação já estava decidida. Ele não quis saber de se defender, ele começou a pregar, a pregar, a pregar. E ele era aquele pregador que não apenas enchia quem o ouvia da graça de Deus, ele se enchia da graça de Deus enquanto falava. E ia falando, falando, até que ele disse, cheio do Espírito Santo, e agora eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele teve uma visão de Jesus se levantando do trono para recebê-lo lá. Ele foi então apedrejado, mas morreu vendo o céu, vendo para onde ia, dizendo, Senhor, não impute a este povo este pecado, mas recebe o meu Espírito. É esta palavra, irmãos, profética, é essa palavra dada por Deus para confrontar os poderes que nós precisamos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, verso 7, a Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera. O que é o mistério da iniquidade? É o espírito do anticristo. O mistério já opera, até que um dia vá se revelar no que a Bíblia chama de iníquo. O texto mesmo lá diz, nos versículos seguintes, no filho da perdição, que é o anticristo. Mas, se o anticristo não veio, se revelou o mistério da iniquidade. As forças que levam a isso já estão na terra. Aí diz, o mistério da iniquidade já opera, só há um que o resiste. É o corpo de Cristo. É o Espírito Santo através da igreja. A igreja é a resistência ao espírito do anticristo. Se o anticristo vai vir através da política, se uma confederação de 10 nações europeias darão poder à besta e ao falso profeta, como é descrito no Apocalipse, o mundo formará um único bloco. Se a economia, como diz a Bíblia, se tornará global e ninguém poderá comprar, vender, se não tendo a marca da besta, se isso vai acontecer, se estas forças que são do mistério da iniquidade, elas agem para formar essa estrutura política, e se a igreja resiste, isso quer dizer que a igreja resiste a esse sistema que está sendo formado de educação. Esse sistema político maligno, ela resiste como igreja, não como partido político. Ela resiste com a palavra profética. Ela resiste com a coragem. Eu vou dizer-vos, irmãos, nós, se estivéssemos todos nós crentes, aguerridos, fortes, corajosos, dependendo de Deus em oração, nos manifestando contra tudo isso, enfrentando tudo isso, nós não precisaríamos nem de partido de oposição a essas coisas. A igreja desbarataria tudo isso pela palavra. Pela palavra. Uma vez alguém chegou para Lutero e disse, você transtornou a Europa, você sacudiu a Europa. Lutero disse, não, eu quase não viajei, sou um homem aqui de Wittenberg. Eu não fiz nada disso, mas a palavra do Senhor que eu preguei, a palavra que está agindo sobre o mundo. Meus irmãos, esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder. Foi o avivamento metodista no século XVIII que guardou a Inglaterra de sofrer uma revolução sanguinolenta como a Revolução Francesa.
Foi um avivamento, meus irmãos, que trouxe mudanças. Foi um avivamento como a reforma que trouxe mudanças. Nós precisamos ter a confiança de que a palavra do Senhor é viva. A palavra de Deus não é só uma letra num papel, um discurso na boca. Se ela for administrada pela unção de Deus, se nós formos profetas falando a palavra certa, da hora certa, aquela que Deus está dando, no momento certo essa palavra prosperará. A Bíblia diz, Deus diz, a minha palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o que foi enviado. A questão é se a palavra que você está pregando é a que foi enviada. Se ela foi enviada, ela prospera. Ela faz alguma coisa, pode ser que ela gere mais perseguição até do que êxito, mas se estamos sendo perseguidos é porque estamos incomodando, é porque estamos resistindo ao mistério da iniquidade que opera. Precisamos de uma igreja, irmãos, que creia na eficácia desta palavra. Foi com essa palavra que Deus criou o mundo, dizendo, haja luz e houve luz. Foi com essa palavra que o servo do centurião foi curado. Ele foi até Jesus, disse, Senhor, cura o meu servo. Jesus disse, eu vou para a tua casa. Ele disse, não sou digno de que tu entres em minha casa, mas daqui mesmo diz uma palavra e o meu servo será curado. Esta palavra é poderosa. A palavra de Deus. A igreja que resiste é que vai ser arrebatada. Diz o mistério da iniquidade já opera, mas há um que resiste, o corpo de Cristo, o Espírito Santo, através da igreja, até que daqui seja tirado. E quando a igreja for levada, se revelará o iníquo. Lá no Evangelho de João, ou melhor, na Epístola Universal de João, a Bíblia diz o seguinte, primeira Epístola de João, no capítulo de número 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. João diz, já é a última hora. E depois ele vai falar de anticristo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus tirou certos freios. É a última hora, Deus liberou as ações malignas para caminharem na direção da formação do governo do anticristo, que Deus vai julgar depois. É a última hora. Foram liberadas essas forças. E antes que venha o anticristo, virão muitos anticristos. É o que ele está dizendo aqui. E muitos deles podem sair de dentro do nosso meio. Saíram de nós, mas não eram de nós. Se fossem, teriam permanecido conosco. Mas diz que nós temos uma unção de Deus para saber o que é do anticristo, o discernimento espiritual através do Espírito Santo. Na primeira epístola de João, ainda no capítulo 4, ele diz assim a partir do verso 1, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É a ideia do discernimento de espírito. Não aceitem tudo, não engulam tudo, mas provem. Tenham discernimento. E aí segue, verso 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Esse texto, irmãos, pouco nos diria se nós não fôssemos a fundo nele, porque ele trata de um problema daquela época que aparentemente não existe mais. Eram os gnósticos. Os gnósticos eram alguns que vinham da filosofia grega e estavam agora nominalmente se dizendo cristãos. Mas os filósofos gregos tinham uma visão muito negativa da matéria. Para eles, um Deus perverso tinha criado o nosso corpo,
ou então nós estávamos dentro de um corpo por um castigo. O homem verdadeiro era apenas a alma imaterial, a esperança desejada não era um corpo ressuscitado, mas uma alma desincorporada, porque o corpo era negativo, era ruim. Essa era a visão dos gnósticos. E os gnósticos acreditavam em Jesus como um espírito iluminado. Mas se a matéria é uma coisa ruim, por causa que era assim que os gregos viam a matéria culturalmente, então Jesus não poderia ter tido um corpo. Logo, o corpo que ele tinha era fictício, era um corpo aparente. Como vemos quando anjos aparecem aos homens, eles tomam alguma forma temporária, mas aquele corpo não é o corpo deles. Então eles diziam, Jesus não veio em carne, não se encarnou, não tinha um corpo real. E João diz, quem adotar esse ensino é do anticristo. Se eu ficasse só nisso, pouco nos diria hoje. Nós não encontramos aí pessoas negando que Jesus veio em carne dessa forma. Mas se eu entender o espírito da mensagem, eu vou aplicar isso aos dias de hoje. Porque o que acontece aqui? Era a igreja sendo assediada pela cultura ao redor. Era o pensamento cultural grego entrando dentro da igreja e se vestindo ou se travestindo de cristianismo. E a literalidade da Bíblia que os ofendia, um Jesus que se encarnou, um Deus que se fez homem. A literalidade de que ele sangrou naquela cruz, morreu, o Filho de Deus, encarnado, morreu, era algo que parecia ofensivo, a literalidade da narrativa. Então eles faziam uma interpretação simbólica, alegórica. Não é bem dessa forma, diz aqui que Jesus nasceu, mas não foi bem assim que ele nasceu, foi crucificado, mas não foi bem assim, dessa forma que ele foi crucificado. Começavam a dar uma interpretação simbólica para casar com a cultura ao redor. E é o que nós vemos hoje, essas ideologias, elas catam versículos da Bíblia isolados, para virem para o nosso meio, como se fosse uma coisa originariamente cristã, e com interpretações simbólicas, com artifícios retóricos, pegando versículos da Bíblia e mudando-os. Eles começam a querer entrar no nosso meio, entrar furtivamente, como diz Judas na sua epístola. Começam a entrar de maneira oculta e trazer estas coisas. Nós ouvimos falar da igreja da Inglaterra querendo usar linguagem neutra. Ouvimos falar de igrejas que já estão querendo celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ouvimos falar de igrejas que já estão ordenando ao ministério pessoas que não se identificam com sua sexualidade biológica. E tudo isso vem com um discurso que toma textos e os alegoriza para se adequar a uma ideologia, uma cultura que eles criaram. E isso vai entrando furtivamente. E todas estas coisas são obras do anticristo. Naquele tempo, a obra do anticristo, do espírito do anticristo, era por meio daquela cultura grega que queria se infiltrar no cristianismo e negar que Jesus veio em carne. Hoje querem negar o conceito bíblico de família, de masculinidade, feminilidade, da criação. Querem vir uma cultura disfarçada que quer negar a literalidade da Bíblia, a obviedade do seu sentido, fazer novas demarcações. Essa obra, João está dizendo, ele está dando um exemplo de seu tempo, mas ele está mostrando que esse tipo de obra é do anticristo, é preparatória para o anticristo, e a igreja tem que provar os espíritos, a igreja tem que discernir, a igreja tem que resistir a tudo isso. Diz aí o versículo 4 de 1 João 4, filhinhos sois de Deus e já os tendes vencidos, ou seja, os anticristos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essas igrejas que se atualizam com isso, cabem bem no verso 5, do mundo são, essas igrejas são do mundo, não são de Deus. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve, por isso que o mundo gosta tanto dessas igrejas, falam a mesma língua, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Mas no verso 6 diz, mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, ouve os apóstolos, ouve a Escritura, ouve a palavra apostólica. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro.
Portanto, nós temos que vigiar e estar atentos. E precisamos de uma nova reforma protestante no nosso tempo. Um filósofo calvinista, chamado Hermann Doivert, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que o homem é inescapavelmente religioso. E até o homem ateu, secularizado, ele tem alguma divindade a que idolatra, ainda que não o admita. Porque o homem é inescapavelmente religioso. E ele diz que no mundo temporal nós temos várias dimensões da vida, sexual, econômica. Da sexual está dentro da biológica, econômica. Nós temos uma dimensão lógica, uma dimensão estética. Nós temos várias dimensões dentro da vida temporal. E todas elas são relativas. Nenhuma delas diz tudo sobre tudo, mas apenas sobre um aspecto da existência humana. E que a integração de todas elas da forma correta está em Deus, que é o ser absoluto que nos criou dentro dessas dimensões. E Hermann Doivert diz, quando o homem nega a Deus, ele pega uma dessas dimensões e absolutiza. Faz de uma delas o fator que explica e coordena todas as outras. Ora, este papel, diz ele, é o de Deus. Então elas estão divinizando esse aspecto. O marxismo é materialista, reduz o homem à materialidade, entende a história apenas pelas forças econômicas, logo idolatra a matéria, porque a matéria explica tudo, a economia como aspecto material da vida culturalmente humana, explica toda a história. Então isso está ocupando a posição de Deus no pensamento dele. Freud é um pansexual, tudo é sexualidade, até a intelectualidade seria o uso de energias sexuais em outra direção. Tudo está no plano da sexualidade. A sexualidade para ele é o fator último de explicação de todo o fenômeno humano. Ele divinizou este aspecto. O evolucionista diz que não há Deus, a vida veio do acaso, da evolução. Quer explicar até a ética de forma biológica, como um artifício de sobrevivência da espécie. O homem é reduzido à vida biológica. Logo, essa teoria dele é religiosa, porque ele a absolutizou, fez dela um fator de aplicação, de explicação de tudo. Se você vê a diferença entre o homem de hoje e o grego da antiguidade, é porque o grego reconhecia também essas forças como divindade, mas personificava. Vênus era a deusa sexual, que é mais ou menos aquilo que Freud defende. Outros divinizavam forças da natureza, divinizavam isso, divinizavam aquilo, sendo que personificavam. O homem de hoje apenas não personifica, mas na medida em que ele toma alguma coisa da realidade para explicar todo o resto, ele está fazendo desta coisa um absoluto, está excluindo ela da limitação temporal, das coisas relativas, está divinizando. E nós, irmãos, entendemos que Deus é o fator último de explicação de todas as coisas. Mas nós não defendemos um governo teocrático por causa disso. Porque acreditamos que Deus criou cada coisa no seu lugar. A igreja tem o seu papel de pregar o evangelho, a família é o lugar de procriação e educação dos filhos, a educação tem o seu papel, foi o que Hermann Doivert chamou de soberania das esferas. Ele disse, eu entendo que o homem é inescapavelmente religioso. E quando eu entendo que o homem é inescapavelmente religioso, só Deus é absoluto, todas as instituições têm sua zona de atuação. Mas quem não aceita o absoluto em Deus, diviniza um aspecto da realidade e faz uma instituição determinada a se sobrepor a todas as outras. Na Idade Média, a igreja se sobrepôs a tudo, queria controlar a educação política. No auge do cientificismo era a ciência que controlaria tudo. No nazismo a política era onipotente. Tudo teria que servir aos interesses do nazismo. Eram as sobreextensões, anulando as outras esferas. E para nós entendermos a reforma protestante, nós temos que entender isso. Porque o que havia naquele tempo da reforma era a Igreja Católica, enquanto instituição religiosa, sobreestendendo suas ações sobre todas as coisas. Como eu disse, nós somos inescapavelmente religiosos.
Mas isso não quer dizer uma sobreposição da instituição. Eu estudo para a glória de Deus, mas eu sei a diferença de estudar e de cantar um louvor a Deus no culto. Eu procuro cuidar da educação dos meus filhos para a glória de Deus, mas eu sei uma diferença entre matemática e ensinar os 10 mandamentos. Mas quando outras forças vêm e querem tomar o lugar de Deus, vem um totalitarismo. E houve uma espécie de totalitarismo da igreja na época medieval. De maneira que para um rei assumir, ele tinha que ter um bispo que o coroasse. Os papas controlavam as políticas dos reis institucionalmente. Poderiam profeticamente se manifestar contra os abusos. Isso seria bíblico. Mas era um controle institucional. Se o rei não quisesse guerrear as guerras que o Papa o convocava para guerrear, o Papa interditava religiosamente o lugar. O que era o interdito? Dizia o seguinte: nenhum dos ofícios religiosos aí vale. Então tem sacerdote aí, mas os batismos não estão valendo. E aquelas pessoas acreditavam que sem o batismo elas não iam para o céu, ficavam desesperadas, e o povo se levantava contra o seu próprio rei. As confissões não estão valendo, as absolvições não estão valendo, os batismos não estão valendo, e o rei está nessa divergência com o Papa, nos privando de possibilidades de ir para o céu e tal, e o povo se levantava contra o rei, e o rei terminava se agachando diante do Papa. E ninguém era rei sem coroação de um bispo. Havia uma sobreextensão. Os reformadores se levantaram contra essa sobreextensão. Mas veja como o nosso tempo também tem isso. Hoje é o globalismo. Se a igreja naquele tempo tinha uma sobreextensão de poder sobre toda a Europa, que era o mundo conhecido, civilizado, hoje em dia nós temos, meus irmãos, uma sobreextensão desses poderes globais dentro do globalismo. Nós vimos um ministro do Supremo Tribunal Federal assumindo compromisso público de implementar a Agenda 2030 da ONU, como se o vínculo dele não fosse com a Constituição do país, mas com as pautas estabelecidas internacionalmente. Se um país não segue as políticas desses poderes globais, sofre sanções econômicas. Há uma pressão cultural sobre as nações para que elas aceitem o aborto, para que elas aceitem essas pautas. Um governo que fica aquém de tudo isso, ele é colocado no ostracismo por essas forças globais. Um outro que chega e se adapta ganha todo o apoio. Naquele tempo era o interdito, hoje são sanções econômicas. Naquele tempo era o interdito, hoje são pressões culturais que nós vemos. Na época da Idade Média, o sistema sacramental defendido pela Igreja Romana seguia a ideia do ex opere operato, que seria a ideia de que quando a pessoa ela recebe a administração do sacramento, independentemente de quem o administra para ela, independente dela que vem para receber o sacramento opera por si mesmo. A criança não sabe de nada do que lhe acontece, mas o batismo lhe regenera. Alguém que vem para outro sacramento, como o crisma, independentemente do seu grau de devoção, até de entendimento, recebe o Espírito Santo. Se o sacerdote ergue a hóstia e consagra, independentemente de quem ele é, aquela hóstia se muda no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Se ele dá uma palavra de absolvição, essa palavra de absolvição vale como perdão de Deus. Essa ideia dos sacramentos de uma forma mágica, porque nós os entendemos como símbolos. O batismo do novo nascimento, a ceia em memória do sacrifício de Cristo, são palavras visíveis, testemunhos visíveis, simbólicos de uma obra feita.
mas que não operam por si mesmos. Mas essa ideia de que operavam por si mesmos criavam um grande poder de domínio sobre as pessoas. As pessoas precisavam do sacerdote, só ele poderia fazer a hóstia transmutar-se no corpo de Cristo. Precisavam do sacerdote, só ele dava a palavra de absolvição. Tudo isso criava uma estrutura muito forte de dominação. Hoje em dia nós vemos ideologias com propostas mágicas. Diz-se que se uma pessoa disser, sendo ela biologicamente homem, que ela é mulher, ela se transforma em mulher. Se é uma mulher que diz que é um homem, se transforma em homem. Como se a palavra de designação tivesse um poder de transformar, de fazer uma transubstanciação. E o pior é que os outros têm que aceitar isso daí. Assim como quem questionava as transformações que mencionei, no sistema sacramental medieval era tido como herege. Quem nega que uma pessoa agora, biologicamente, que se diz homem, se diga mulher, é visto como alguém que está com o discurso do ódio, é alguém que deva ser censurado. Todas essas coisas que têm uma conotação mágica, irmãos, valorizam o ser humano. Foi Deus que criou o mundo pela palavra, haja luz e houve luz. É Deus que pela sua palavra de ordem trará os mortos à vida na ressurreição. A palavra de Deus é que tem o poder de constituição, não a palavra humana, ela não muda a substância das coisas. É a palavra divina. Mas é uma divinização do homem quando nós damos a pessoas comuns o poder de transformar a realidade por força de suas palavras, como se elas transformassem as coisas por si mesmas. É a palavra de Deus que opera transformação. A ideia do aborto é muito estranha. Quer dizer que uma criança com 9 meses no ventre da mãe ainda é parte do corpo da mãe. Na hora que ela sai, alguns segundos depois, aí ela é transformada num ser humano. O que é que aconteceu de diferente? O que é que mudou na estrutura daquela criança, alguns segundos antes dela sair do ventre, para no ventre ela poder ser morta e saída, já não mais ser? Enquanto uma parte do seu corpo saiu e outra não, ela está meio caminho andado entre ser um ser humano e não ser um ser humano. Que loucura, irmãos. Nós tínhamos na Idade Média a Inquisição, que censurava, perseguia os opositores, coibia discursos que não coincidiam com o hegemônico. O índex foi feito, uma lista de livros que não poderiam ler. E hoje em dia nós vemos as censuras, a vigilância nas redes sociais, um patrulhamento ideológico, expressões genéricas como o discurso do ódio, para enquadrar pessoas de bem que apenas dizem discordar de uma determinada coisa. Nós temos um cenário que tem os seus equivalentes, sendo que não é a Igreja Católica que está fazendo isso. Pelo contrário, nós estamos vendo hoje, são esses poderes globais, agindo nessa direção, agindo nessa colocação. É o que nós estamos vendo. E precisamos agora de reformadores corajosos. A reforma foi contra a ideia de um mundo globalizado. Naquele tempo era a cristandade. No nosso tempo é esse globalismo que vemos. A reforma defendia a soberania das nações. Por uma razão bíblica. Porque quando se tentou um governo mundial na Bíblia, foi na Torre de Babel. Quando queriam unir toda a humanidade arrogantemente, para empinar o nariz diante de Deus, vamos levantar uma torre que suba até o céu, vamos fazer um nome para nós. E Deus, executando o juízo, confundiu as línguas e dali se formaram as nações. A Bíblia diz que o anticristo é que vai tentar um governo global. Mas Jesus mandou nós pregarmos o evangelho a todas as nações, identificou a soberania de cada uma delas. E soberania absoluta acima de tudo, só para Ele. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só eu tenho toda a autoridade. Agora vocês vão pregar a todas as nações. A reforma salientou as nacionalidades.
diante daquele globalismo existente naquela época e agora devemos fazê-lo diante do globalismo atual. Nós defendemos, irmãos, que a salvação é pela graça mediante a fé, que toda bênção de Deus é recebida pela fé. Note que se é recebida pela fé requer persuasão. Não há coisa mágica, não há uma cerimônia que tenha poder por si próprio, não há uma palavra mágica que seja transformadora. Nós pregamos o evangelho para persuadir os homens. O Espírito Santo foi enviado, Jesus disse, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A fé é fruto do convencimento e da persuasão. Não é que eu vá dizer uma palavra mágica e mudar as coisas, vá fazer uma cerimônia da qual você participe e ela lhe transformará. Não é que você dizendo que é homem, sendo mulher, vai virar homem, ou dizendo que é mulher, sendo homem, vai virar mulher. Nós não alteramos as coisas, mas nós podemos nos persuadir daquilo que existe, que Deus fez por nós. Nós pregamos que Jesus Cristo entrou na história. Não foi nas nuvens, o credo diz que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, teve tempo, teve local, é um acontecimento histórico. E que o quadro que dá sentido àquilo ali são as Escrituras, as profecias do Velho Testamento. Ele morreu justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Não se encontrou mais o seu corpo no sepulcro. Houve testemunhas que, sem se contradizerem e estando dispostas a morrerem por isso, sem voltar atrás, asseguraram que ele ressuscitou. Qualquer tribunal que não ignorasse deliberadamente o sobrenatural reconheceria que aquelas testemunhas eram fidedignas, porque elas não se contradiziam nem consigo mesmas, nem umas com as outras, porque estavam dispostas a perderem tudo por aquilo ali. A Bíblia tem os elementos de persuasão para que o homem creia no Evangelho e seja salvo pela graça, mediante a fé. Se é por fé, nós não podemos impor. Se eu tenho que persuadir, eu não posso impor. Fazer pessoas professarem a fé cristã da boca para fora não as leva à salvação. Isso não é fé verdadeira. Elas têm que ter convicção do que estão crendo. A reforma valorizou, portanto, as liberdades. Onde a reforma chegava, o constitucionalismo caminhava junto. A ideia dos direitos fundamentais ia junto. Quando Lutero diz que o homem é justificado diante de Deus pela fé, sem precisar de qualquer estamento ou instituição, ele mostrou o valor do indivíduo. O indivíduo não vale por ser desse ou daquele estamento. Ele, diante de Deus, é aceito individualmente quando crê no Evangelho. Quando ele defendeu o livre exame das Escrituras, não a livre interpretação, ele estava dizendo não que a Bíblia tinha múltiplos sentidos, mas que o único sentido que ela tinha, todos eram livres para chegar lá e averiguarem por si mesmos e se deixarem persuadir, mostrando, portanto, que a fé não deve ser imposta. Quando sustentou o sacerdócio universal de todos os cristãos, o sapateiro serve tanto a Deus quanto o pregador, se esse foi o chamado de Deus para ele, valorizou a igualdade entre todos os homens. Nós vemos, irmãos, que a reforma usou a imprensa, que foi amaldiçoada naquela época, como subversiva, mas como instrumento para propagar ideias e a liberdade de expressão. Antes de Lutero, maximamente quem usou a imprensa foi Jerônimo Savonarola, depois Lutero e os reformadores, para convencer, para argumentar. Hoje em dia, essa caçada a liberdade de expressão, essa vontade de controlar as redes sociais vai de encontro às conquistas que a reforma protestante deu ao mundo. Portanto, é necessário uma nova reforma, é necessário confrontar esse patrulhamento ideológico, é necessário dizer que os homens não têm poder de mudar a substância das coisas, que existe uma verdade objetiva. É preciso mostrar que as nações têm a sua soberania, que assim como executivo, legislativo e judiciário se controlam na esfera nacional, na esfera internacional, o equilíbrio entre as nações depende da soberania de
todas elas. É preciso, irmãos, que confrontemos esses poderes globais com as suas ideologias que querem nos impor. Se já fomos chamados à época da reforma e de lá para cá, embora sejamos aqui anabatistas, de protestantes, mas se nos chamam assim, que sejamos protestantes, que levantemos a nossa voz. Uma das palavras mais gloriosas foi aquela que Lutero disse diante da dieta de Worms, quando exigiram que ele se retratasse. Ele disse: eu não posso fazer isso, a não ser que vocês me convençam por argumentos da Escritura, com uma razão simples. Eu não posso me retratar. Eu não posso me retratar, minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. E ele ali, diante de todos os adversários, colocou o pé à frente e disse: aqui estou, que Deus venha em meu auxílio, mas não é possível recuar, não é possível retratar-se, só é possível avançar, irmãos. Nós temos que ir adiante. O profeta no Velho Testamento disse: ainda que o inimigo venha como a torrente das águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Sejamos corajosos, sejamos profetas. Profetas perderam, muitos deles, pastor, a vida, a cabeça. Podem tirar tudo de nós, mas não podem tirar a nossa salvação. É isso que faz o crente imbatível, irmãos. Porque o que eles tiram dos outros, que é caro aos outros, para nós não é o que é caro. Aquilo que é caro para nós é Jesus ter entrado em nossa vida. Eles não podem tirar. Até quando nos matam, eles apressam nossa chegada para junto de Cristo. Vamos adiante. Atrás vem Faraó. À direita e à esquerda estão os montes. À frente tem o mar vermelho. O que fazer? Resmungar, clamar. Deus disse a Moisés: para de clamar. Diz ao povo que marche. Marche na direção do mar. E o Senhor vai abrir o mar para nós. Nossa ordem é marchar contra a correnteza. Nossa ordem, irmãos, é não recuar. Este mundo precisa de uma igreja que confronte. Que sejamos essa igreja. Martin Luther King disse: a igreja não é senhora nem serva do Estado, é a consciência dele. Levantemos a nossa voz e marchemos para uma nova reforma. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos aqui que vão louvar para